Boa tarde, 12 de março de 2021. Temos ao fundo a cidade de Lyon, a segunda maior cidade da França, e lá no meio os rios Rhône e Garonne, a Catedral de São Paulo e São Pedro, e aqui em cima também tem uma catedral que não aparece, mas aparece a estátua ali do ou São Miguel ou São Rafael, provavelmente São Miguel. É uma cidade, os prédios são antigos, mas ela tem um metrô bem atual e tem também o aeroporto, é tudo interligado pelo metrô. O aeroporto de Saint-Exupéry, com o formato de um avião, o famoso criador do Pequeno Príncipe, do Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. E é a mesma cidade de Kardec e de Philippe de Lyon, que nós vamos comentar quem foi Philippe de Lyon. Outro cara famoso dessa cidade, que eu acredito que tem a ver com Philippe de Lyon, é o Santo Irineu de Lyon, um padre católico lá do passado. Então, Nizet Antelme Philippe, mestre Philippe de Lyon. Nizet Antelme Philippe, mais conhecido como mestre Philippe de Lyon, foi a figura mais cativante entre os grandes mestres do ocultismo do século XIX. Então ele é mais conhecido na maçonaria e no rosacrucianismo. Era uma pessoa simples, de média estatura, mais ou menos no estilo do Halley ali, que acumulava inúmeras atividades relacionadas com iniciação, medicina, então ele fez medicina, era médico, e sessões de orações e de curas. Ele disse que praticava orações e curas. E muitas curas foram observadas e foram estudadas até em São Petersburgo, na Rússia, em outros lugares. Pessoas que entravam em contato com ele, mesmo ele falando que não usava nem de imposição de mãos, mas provavelmente algum trabalho magnético ele fazia, ou pela simples presença, o dom de curas. E tem algumas peculiaridades que ele tem algumas coisas que ligam ele segundo a minha interpretação, a Irineu de Lyon, porque ele fala em trindade, ele fala algumas coisas que é mais do catolicismo do que do ocultismo em si. Seus pós instrumentos de trabalho, utensílios utilizados em seu laboratório. Dormia pouco, jamais mostrava-se cansado. Parece que de 3 a 4 horas ele dormia no máximo. O mestre Philippe pregava a reencarnação de todos os que presenciavam suas sessões de cura. Ele dizia que a dor apresentada era o resultado de dívidas contraídas em uma semelhante experiência lá no passado. E tem uma situação interessante que quando ele foi a São Petersburgo, ele pediu para que escolhesse 10 pacientes para ter o reconhecimento de um doutor honoris causa na Rússia. E ele deu o diagnóstico e tratou todos eles de maneira correta, mesmo sem conhecimento prévio deles e sem estudar a história clínica deles. Então, ele falava na questão do karma, na questão do ressarcimento, sofrimento em ser o homem tornar-se melhor e mais consciente da espiritualidade. Então, um pensamento parecido até com os ensinamentos espíritas, espiritualistas e a questão do sofrimento como modo de crescimento. Não se reduzia apenas em curar e pregar para as pessoas simples que participavam das reuniões de curas e orações. Ele tratava tanto ricos quanto pobres e não cobrava nada por isso. Possuía um auditório mais reduzido, composto por discípulos selecionados. Um dos discípulos dele é o mestre Papy, ou Gerard Encalce, que era médico também. Contemporâneo dele, contemporâneo de Eliphas Levi, que era outro médico, Alphonse Louis Constant. Então ele é da mesma época desses conhecidos ocultistas, médicos e ocultistas. Ele falava da divindade de Cristo, os mistérios da vida e da morte, o Espírito Santo, a Trindade, a criação, anjos e espíritos e demônios, a alma humana e iniciação. Tem alguns livros que tu encontra na internet, mas chega a 100 a 400 euros. São livros bem raros. Basicamente seria isso. Ele nasceu numa cidadezinha ali perto e depois foi morar em Lyon, por isso que é conhecido como Philippe de Lyon. Um dos discípulos dele era o Jean Chiapas.
Então, Filipe de Lyon, Antelme Nézet Philippe, 25 de abril de 1849, nasceu em Le Roux-Batier, Loisier, Savoie, França, região de Savoia. E morreu em 2 de agosto de 1905, em L'Arbresse, Rhône, França. Foi um curandeiro de renome e fazedor de milagres. Um bigode espesso e era mais ou menos o estilo do Hahn ali. Não se pode classificar o mestre Nézet Antelme Philippe como fundador, sucessor, nem como sendo pertencido a qualquer ordem iniciática antiga ou recente. Todavia, seu impacto sobre algumas das figuras de proa, de frente dessas ordens, é certamente considerável. Citaremos com lembranças mais conhecidos: Papy, ou Gerard Encalce, Paul Sédir, Mark Heaven, que é o Dr. Emmanuel Lalande, que é o sogro dele, ele casou com a filha desse Lalande, Faneg, que é o George de Comer, Jean Chapas. Esses sim participaram em graus diversos de organizações iniciáticas da época: martinismo, Claude de Saint-Martin, maçonaria, igreja gnóstica, OFB e etc. Algumas sociedades secretas da época. No entanto, por meio dos documentos que podemos consultar, temos fortes razões para pensar que não se tratavam senão da parte visível do iceberg. Um número considerável de ocultistas, espiritualistas, pesquisadores e políticos o consultaram. Em graus diversos, cremos que ele possuía uma estranha faculdade. Ele lia os pensamentos e também acertava os diagnósticos e fazia curas. Ganhou reputação de milagreiro entre os ocultistas de Paris, tendo sido assediado por praticar medicina sem licença. Foi para São Petersburgo, Rússia, onde recebeu, na época era a capital da Rússia, onde recebeu seu diploma de doutor em reconhecimento de feitos extraordinários de cura à distância realizados em São Petersburgo. A Grã-Duquesa Militsa Nikolaevna da Rússia mais tarde apresentou Filipe à Imperatriz Alexandra Fedorovna da Rússia em 1901. Filipe teve sua breve influência sobre o casal imperial até ser exposto como charlatão em 1913 e expulso da Rússia. E ele teve contato até com os Romanov, antes do famigerado ocultista lá que seguiu, que tinha inveja dele, por sinal. É o que diz ali, era odiado por Rasputin, seu sucessor. Então ele foi anterior ao Rasputin. Rasputin é sinistro. Mesmo sendo iniciado na Igreja Católica, Rasputin era Sim, lado obscuro. Ele era meio... Era meio bruxo esquisito. mesmo, né? Era místico, bruxo. E custaram a matar ele. Foi bem demorado para conseguir matar. Até jogado no rio, congelado. Em outubro de 1884, apresentou um artigo publicado em francês, intitulado Princípios da Higiene aplicáveis na gravidez, parto e infância, na Universidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Em reconhecimento a isso, a universidade conferiu o título de doutor em medicina. Muitas outras honras acadêmicas e sociais foram conferidas a ele durante as décadas de 1880 e 1890 na França e na Itália. Um pouquinho antes do desencargo do Kardec, que apareceu em 1880. Qualquer que fosse o meio ou a circunstância que o conduziram a agir, ele lhes manifestava. Para os cuidadores lioneses, os que moravam em Lyon, era um curador, é preciso dizer fora do comum. Para os homens de fé, um santo. Para seus inimigos, um feiticeiro alcoólico. Para os ocultistas, um taumaturgo, um feiticeiro, né? Para os políticos, um agente secreto. E para o jogador de bola de gude da Praça Bellecour, um agradável parceiro. Pode passar. Chegamos até mesmo a consultar um documento que faz referência a ele em sua juventude em Lyon, como uma espécie de radiestesista incomparável para encontrar papéis e objetos perdidos. É quando, através de uma vara mágica ou um pé de pessegueiro, tu encontra água, ouro, metais. Era, em geral, ou através do mapa também. Em geral, extremamente raro cada uma dessas pessoas ou desses meios tivesse a mínima ideia de suas atividades afora. Manifestou desde a infância os mais estranhos dons e poderes em comum. Desde 12 anos ele já tinha estranhos dons e poderes em comum. O próprio nascimento dele também é cercado de mistérios. Como Tesla, por exemplo. Pessoas diferentes. Durante anos, por ocasião de diferentes estados em Ienes, pequeno vilarejo de Savoia, perto do seu local de nascimento, Loisier,
Fizemos enquete sobre a sua juventude. As testemunhas diretas haviam desaparecido, mas subsistia ainda entre alguns dos descendentes trechos de histórias e algumas lendas. Por exemplo, a efetiva cura das dores de cabeça que ele fazia unicamente com sua presença. A bola de fogo que acompanhava a Eucaristia na hora da comunhão, etc. Uma lenda relata que ele estava em comunicação com um reino subterrâneo estranho sob mão do chá, Monte do Gato. No que nos respeita, pensamos que ele foi uma criança como as outras, muito amado numa família piedosa e unida. Sem dúvida alguma, se tivesse desejado, seus irmãos teriam dito mais a respeito. Um desses últimos, Benoît, professor no vilarejo vizinho, era ele próprio um personagem muito estranho. Estava um verdadeiro osmose do espírito com mestre Felipe. Ou seus irmãos só falavam dele depois de tirar o chapéu, e ainda assim coisa rara nas famílias. Por vezes ele se concentrava um instante, pedia ao céu, por vezes segundo sua forma, ocorria-se lhe dizer: agrada-me que... Ele rezava seguindo as formas mais clássicas, o Pai Nosso, Ave Maria. Ele só se referia ao Evangelho, ao Pai ou a Cristo. Tinha lugares de predileção onde gostava de ir e meditar, não muito longe da pia de água batismal, na entrada da Basílica de Fourvière, em Lyon. Então ele era bem católico. Numa velha capela dedicada a Santa Filomena, subindo a direção a Fourvière, na margem da estrada. Mais estranhamente, quando estava de passagem de Paris, no cemitério próximo à antiquíssima igreja Saint-Pierre de Montmartre, é o lugar mais alto de Paris, onde tem o Sacré-Cœur, o Sagrado Coração, a igreja, perto de um jazigo de Cristo. E era um bom cristão, jamais criticava as instituições, as pessoas. Inclusive, ele dizia que não se deveria falar das outras crenças. Tanto quanto sabemos, não manifestava um amor imoderado pela igreja. E ele praticava o que ele acreditava. Fora da calma propícia ao reconhecimento e a prece, recolhimento e a prece, penso, contudo, que esses comentários são uma fraquíssima percepção do seu verdadeiro trabalho, a parte emergida da sua passagem por este mundo. Muito jovem, ele dá sessões de cura em Lyon. Quando alguns diziam que ele era um dos 12 apóstolos de Jesus, ele dizia: não, eu sou o cão do pastor. Ele dizia que era, na época de Jesus, ele era filho de um operário, de um pescador. Seguindo nisso, um método particular, ultrapassando amplamente o quadro simples magnetismo curativo. Enquanto outros magnetistas famosos, Duputré e outros, e Mesmer praticavam magnetismo com imposição de mãos, ele praticava mais a questão da oração e palavras. E falava muito na cura pela fé. Poderia ser expresso em algumas frases edificantes a mais de um tipo sobre a validade e eficácia do poder. Recebi o poder de comandar, e eu vos afirmo que tenho um grau que me permite perdoar as faltas. Ele não era muito modesto, né? Sem cessar, voltava aos ensinamentos dados nas sessões cotidianas, insistindo na humildade, na simplicidade, na prece e no amor ao próximo, sem os quais qualquer tentativa de curar os doentes permaneceria inoperante no tempo. Teria que ter a simplicidade e amor ao próximo. Ele assumiu, no entanto, aulas de uma relação completamente relativa com os ministrados por Hector D'Urville em Paris, outro conhecido espiritualista da época, que tem uma série de livros, A Ciência Secreta, sobre o magnetismo muito particular. Ele próprio jamais utilizava os passes. Suas aulas eram ilustradas por experiências surpreendentes, mergulhava-se verdadeiramente num outro mundo, como se ele entrasse em transe, né? Em que o milagre era constante, com demonstração física a cada instante daquilo que for antecipado. Entregou-se no mesmo modo a diferentes pesquisas concernentes a arcanos médicos e, com isso feito, ocupou lá cargos em diferentes laboratórios. O mais conhecido situa-se Rue de Boeuf, Rua do Boi, se não me engano, na Cruz Vermelha, né? Croix Rouge. Possuímos poucas informações sobre essas atividades e sobre os resultados subsequentes. Que saibamos, somente André Savoret retornou a esses trabalhos e aperfeiçoou alguns remédios. Inclusive, ele fabricava remédios. Ele era da linha do Halley ali, trabalhava também com a química.
Encontrava-se no meio dele outras pesquisas sobre o ácido lático, aquele que dá cãibra quando tem esforço muito prolongado. Assim como o famoso soro Heliosine, hélio deve ser sol, né? Resultando da ação prolongada do cloreto de sódio, sal, sobre uma matéria rica em queratina. Queratina é o material da unha do cabelo. O Dr. Emmanuel Lalande, que é o seu sogro, Mark Heaven, conhecia sem dúvida alguma o conjunto dessa farmacopeia. Possui-se uma carta que ele endereçou a Papy, Gerard Incaus, sugerindo a montagem no laboratório espagírico. Espagírico é do cara aquele da alquimia, em associação com Jovillet Castelot, se animaram. Sempre se manifestaram fora da iniciação seres particularmente dotados. Laboratório de alquimia, Espagírico. É química antiga, né? Espagírico. Philippe morreu em 2 de agosto de 1905, aos 56 anos, em L'Arbrèze, Rhône, França, onde vivia. Foi enterrado no cemitério de Loyasse, em Lyon, França também. Jean Chapa, 1863-1932, o discípulo amado do mestre, Philippe, também está sepultado no cemitério de Loyasse. 56 anos. Nizet Antelme Philippe, Maître Philippe de Lyon, 1849-1905. O Papy era gordinho assim também. Só tinha a barba mais longa. Acho que é isso aí, né? Então até semana que vem. Semana que vem fizemos lá de casa, né? Devido à pandemia. E ao fundo a cidade de Lyon. Eu gostei da parte do metrô. Que em cima ali tu te perde, os prédios são tudo parecidos. É como alguns bairros de Paris, que os prédios são parecidos. E se a pessoa não tiver uma boa orientação, se perde. A arquitetura... Outro cara famoso ali era o cara que lutou na guerra de secessão dos Estados Unidos. Tem um shopping grande, uma avenida. Agora eu esqueci o nome do cara. A arquitetura é bem bonita. Da maçonaria. A arquitetura da cidade é bonita. É isso aí então. Marquês de... agora não lembro. Até mais então.